Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 17. Assim está escrito: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Esse texto é muito importante porque ele aclara muitas situações. Aqui nós estamos diante de um acontecimento em que Belsazar, o rei Belsazar, que tinha sucedido a Nabucodonosor, ele estava no seu reinado e procurando agradar e mostrar poder para os seus subordinados, ele realizou ali um grande banquete e convidou, diz aqui, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença deles. Então, na verdade, foi um banquete para que eles pudessem embriagarem-se com vinho. Bebeu vinho. E não somente ele ficou satisfeito em realizar um grande banquete, colocar vinho diante dos seus grandes, como também ele teve uma infeliz ideia. Ele lembrou-se de que seu pai, Nabucodonosor, quando sitiou e subjugou Jerusalém, ele levou o melhor de Jerusalém, o melhor do templo, ele levou para a Babilônia. E dentre as muitas coisas estavam os vasos de ouro e de prata que ele tinha trago para a Babilônia. Mas Nabucodonosor trouxe e deixou guardado. Agora Belsazar lembrou-se desta saqueamento que eles fizeram lá em Jerusalém. Deus abençoe, irmã Hortência. E aí o que ele fez? No meio da festa, da alegria por causa do vinho, ele então se lembrou, diz aqui, provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então observa aqui a insensatez deste rei, porque isso que Nabucodonosor trouxe, os vasos de ouro e de prata e todas estas coisas, ele tirou do templo, e tudo que estava no templo tinha sido consagrado a Deus. Uma vez que um objeto ele é consagrado a Deus, ele não pode ser usado em outra finalidade que não seja aquela para a qual foi consagrado. Então ele foi consagrado no templo a Deus para ser usado no templo, no culto, na adoração a Deus. Uma vez que Nabucodonosor trouxe, deixou lá no canto, e agora, então, Belsazar pega estes vasos, traz diante do povo e começa a fazer aquela orgia, né? Aquele banquete, aquela bebedeira. E diz, então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Então veja que eles foram muito longe naquela iniquidade deles. Deus abençoe, irmão Luiz Félix. Que eles não somente pegaram, beberam, quer dizer, profanaram uma coisa que tinha sido consagrado a Deus, e não somente isso, à medida que estavam bebendo naqueles vasos de ouro e de prata, eles estavam invocando deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. A idolatria estava correndo solta por ali.
E o rei pensou que aquele ia ser o banquete que ia ficar marcado na história, porque ele trouxe os seus grandes para beber com ele. Mas ficou realmente marcado na história, não na intenção que ele queria, mas ficou marcado na intervenção de Deus. Deus não se deixa zombar, Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz, tudo que o homem fizer, isso ele ceifará. Então Deus não se deixa escarnecer. E aqui Belsazar, com os seus grandes, estava escarnecendo do Deus vivo e verdadeiro. Então o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, no momento da maior bebedeira, da orgia, o que acontece? Quando eles estão bebendo, de repente, aparece na parede uns dedos de mão de homem que estavam escrevendo defronte do castiçal, na esticada da parede do Palácio Real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E à medida em que aquela mão estava escrevendo, o semblante do rei, que era de orgia, era de alegria, era de banquete, porque estava na presença dos seus grandes, diz aqui, o semblante dele começou a mudar e ele ficou com os pensamentos turbados. Por quê? Porque ele viu aquelas letras sendo escritas e ele não estava entendendo nada. Mas aquilo chamou a atenção dele. O foco dele saiu da bebedeira e se voltou agora para a parede, para aquelas letras que estavam sendo escritas por uma mão. Por os dedos de uma mão. E diz aqui, mão de homem. Então diz aqui, os pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, o joelho bateu um no outro. Quer dizer, o quadro mudou completamente. Ele programou uma coisa, mas ele foi longe demais na sua provocação diante de Deus. Deus interveio naquela época, intervém nos dias atuais. Quem quiser pensar que vai fazer chacota com a obra de Deus, com as coisas consagradas a Deus, se preparem, porque a intervenção de Deus, ela vai chegar. Chegou para Belsazar. E pode chegar para você também. Quem sabe pode estar até zombando de Deus, escarnecendo com as coisas consagradas ao Senhor. Então aqui diz que o rei ordenou com força que se começasse a chamar astrólogos, sábios, adivinhadores, todo esse tipo de pessoas que eram tidos como sábios, como inteligente, como alguém que discernia as coisas, e sempre diante de um reinado existe essa qualidade, essa espécie de pessoas que estão ali perto para funcionar como se fosse o guru, alguém que adivinha as coisas, alguém que discerne tudo aquilo que acontece no entorno daquele rei e daquele reinado. Então ele mandou que chamasse rapidamente. Chamou lá os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e o rei falou para eles, qualquer que ler essa escritura, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. O rei queria a todo custo saber o que significavam aquelas palavras que ele não entendeu. E ele fez uma promessa grande. Olha, ia colocar no pescoço de quem conseguisse ler a escritura, ia colocar um vestido de púrpura, coisa finíssima, uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reinado ia ser o terceiro dominador. Então ia ser uma pessoa grande diante dos demais, com uma condição, de que ele tivesse habilidade para declarar qual era a interpretação daquela escritura. E observe, os homens cogitam das coisas dos homens. Paulo, escrevendo
na carta aos Coríntios. Vamos ver, parece que primeiro a Coríntios, no capítulo 2, capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz assim, capítulo 2, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui estava, entre estes adivinhos, astrólogos e todo esse tipo de pessoas sábios, estava o quê? O Espírito do homem. E o Espírito do homem só consegue interpretar as coisas do homem. Mas o que aconteceu nesta oportunidade foi uma intervenção divina, foi algo de Deus. Portanto, os homens não podem discernir e saber as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, ou aquele em quem está o Espírito de Deus. Então diz aqui, o homem só pode saber as coisas do homem. Como isso não era do homem, todos aqueles, embora com uma promessa tão grande do rei, eles nada puderam fazer. Ninguém se propôs, ninguém conseguiu. Portanto, nenhum daqueles recebeu o vestido de púrpura, não recebeu a cadeia de ouro e não recebeu a promessa de ser o terceiro no reino. Quem sabe eles devam ter ficado frustrados, porque alguns deles ali queriam acertar essa interpretação para ganhar estas benesses. Existem pessoas que estão assim, eles estão ali esperando a oportunidade para ganhar alguma coisa. Só que tinha uma condição, só ganha se interpretar a Escritura. Se não interpretar a Escritura, não vai ganhar nada. E ninguém ganhou nada. Bem, os astrólogos não puderam, os sábios, os adivinhos, os caldeus, nenhum deles conseguiram interpretar a Escritura. Veja agora o apavoramento, a aflição, o desespero daquele monarca. Ele agora, o banquete para ele agora não tinha mais sentido, era algo que ficou em segundo plano, porque aquele dedo da mão de homem que escrevia na parede prendeu a atenção dele, moveu o coração dele, um toque simples já o descontrolou todo. Por quê? O semblante mudou, o pensamento turbou, a junta dos lombos relaxaram, os joelhos ficaram trementes e ele não sabia o que fazer. Estes homens, que se julgavam grande coisa, nada puderam fazer. E esses homens que viviam perto do rei, eles não viviam ali de graça. Eles ganhavam do reinado para viver ali. Então, quando chegasse esse momento, eles tinham que ter a altura necessária para dar a interpretação, e nenhum deles conseguiu. A mãe de Belsazar, então lembrou-se, observe, e ela disse assim, Belsazar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Quer dizer, aquelas pessoas que vieram para o banquete, para a orgia, para a festança, para a noite que prometia, agora vendo o rei naquele estado sobressaltado, todo descontrolado, eles ficaram sobressaltados. Ora, se o rei está assim, foi algo grave que aconteceu. Nós não sabemos o que aconteceu, mas também não tiveram mais sossego, não continuaram a bebedeira. A rainha, que era a mãe dele, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, ó rei, vive para sempre. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Não se deixe levar por esse estado de aflição e desespero. Por
que a rainha falou aquilo? Porque ela se lembrou de algo que aconteceu na época de Nabucodonosor, o pai dele. Teve um fato acontecido que os sábios, os astrólogos, os adivinhos não puderam resolver. Mas teve um que recebeu uma orientação e teve uma solução. Então ela diz: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, foi outro não, foi teu pai, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Veja um caso acontecido anteriormente, que ficou marcado no reinado da Babilônia. E agora, quando acontece segunda vez, a rainha, a mãe de Beltesazar, se lembrou deste fato e trouxe a lembrança do filho, exatamente como aconteceu. E falou quem era. Era Daniel. E o rei o que fez? Ele disse: chame, pois, agora Daniel. A rainha diz: chame, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. A rainha confiava no Deus que usava Daniel. Confiava que Daniel tinha o Espírito de Deus e tinha a interpretação. Por isso ela diz com convicção: chame, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Ela não diz: talvez, quem sabe, ele pode explicar. Não, ela foi decisiva. Ela diz: ele dará interpretação. Ele vai resolver esta situação. O que fez o rei? Chamou Daniel à presença dele, trouxeram a Daniel. Quem sabe quando Daniel está chegando, os sábios, os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, estão todos ali, estatelados, sem conseguir resolver a situação. E Daniel vai passando entre eles e se dirige ao rei Beltesazar. E o rei dirige a Daniel a palavra, diz: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Veja, a pergunta de Beltesazar para Daniel não é sem sentido. Ele ouviu a sua mãe falar sobre o que aconteceu no reinado de seu pai. E ele está perguntando: Daniel, você é aquele? Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de mudar. Por várias situações. Primeiro, Daniel era um dos cativos. Foi elevado à posição de, conforme nós encontramos aqui, o pai dele constituiu chefe de todos aqueles que eram tidos como sábios, adivinhos, astrólogos e caldeus. Daniel ficou como maioral deles. E a tendência é, quando alguém recebe uma promoção como esta, uma honraria como esta que Daniel recebeu, o cargo, a posição, o poder que a pessoa adquire, sobe para a cabeça e a pessoa perde os pés e fica como que andando nas nuvens e agora se considera o maioral, porém perde o contato com a terra. E por perder este contato, esquece-se das suas origens e de que tudo aquilo que aconteceu não foi algo próprio da parte dele, senão pela fidelidade
pela sinceridade, pelo temor, Deus revelou para ele e deu a conhecer. Então aquilo não foi fruto da cabeça de Daniel. Aquilo foi uma revelação de Deus, uma interpretação que Deus deu a ele e ele resolveu aquele problema insolúvel aos homens da terra. As coisas de Deus só resolve quem tem comunhão e contato com Deus. Quem é da terra, nem procure se intrometer, porque não vai conseguir resolver nada. Só vai criar confusão. Mas Daniel chegou e resolveu. Recebeu aquela honraria, mas não mudou o seu procedimento. Esse é o testemunho de Daniel, um testemunho belo. A posição não mudou a sua cabeça, não mudou o seu coração, não mudou o seu contato com Deus. Ele continuou o mesmo, com mais responsabilidade, mas aquele mesmo Daniel, passando de reinado para reinado. Nós vamos observar, depois ele passou por 4 reinados na Babilônia. Em todos eles, ele mantinha-se o mesmo. Então o rei Belsazar pergunta para Daniel: és tu aquele Daniel? Ou seja, você, Daniel, continua sendo o mesmo Daniel? Aquele da época do meu pai? Ou você já se vendeu? Ou você mudou? Ou você absorveu outras coisas e você agora está diferente? Para a rainha, Daniel continuava o mesmo, porque ela deu testemunho dele. E ela disse: ele dará a interpretação. E o rei queria ter certeza: Daniel, é você mesmo? Você é aquele mesmo? Continua no mesmo propósito, na mesma disposição? Eu tenho ouvido, Daniel, dizer a teu respeito. Olha, que me falaram de você dizendo que você tem o Espírito de Deus está em ti, que a luz do entendimento e a excelente sabedoria acham-se em ti. Acabaram de entrar na minha presença todos aqueles em quem eu podia chamar: caldeus, sábios, astrólogos e adivinhos. E nenhum deles conseguiram. Não puderam dar interpretação. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, Daniel, que podes dar interpretação e solver dúvidas. Agora, tem uma coisa, Daniel. Se você puder dar a interpretação desta escritura, se você puder ler a escritura e dar a interpretação, 3 coisas, Daniel, vai acontecer com você. Você vai ser vestido de púrpura, você vai ter uma cadeia de ouro no pescoço e você vai ser o 3º dominador do reino. Tão somente se você conseguir ler a escritura e dar a interpretação, essas 3 coisas estão garantidas para você, Daniel. Se Daniel fosse como os demais, dizia: pois não, rei, então está tudo certo, está bem gravado aqui. O vestido de púrpura, a cadeia de ouro e a posição no reinado. Tudo certo, combinado. Vamos à frente. Mas Daniel, antes de dar qualquer palavra para o rei a respeito da escritura que foi feito na parede, ele disse uma coisa que deve marcar o nosso coração. É o versículo que eu li, o versículo 17. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei, não mandou recado, não se intimidou. Chegou ao rei, o rei prometeu: Daniel, olha, para você tem um vestido de púrpura, tem uma cadeia de ouro e tem uma posição no reinado. Daniel parece que levantou assim a cabeça, olhou bem no olho do rei, da majestade, e respondeu. Que Daniel respondeu? Os teus dons fique contigo. O vestido, a cadeia de ouro, a posição no reinado,
os teus dons são teus, fique contigo. Eu não quero nenhum desses dons, eu não quero nada disto. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel não disse, quem sabe eu vou conseguir ler e talvez eu possa interpretar, talvez não. Daniel não tinha dúvida. Olha, o contato com Deus é algo sublime, é algo excelente, é maravilhoso. Não deixa dúvida em ninguém. Quem tem dúvida é porque não é perfeito diante de Deus, não está em estrita comunhão com Deus. Mas quem está em comunhão com Deus, quem é conhecido no céu, ele tem convicção. Daniel disse, os teus dons fiquem contigo. E pode dar a quem você quiser, menos a mim. Eu não quero. Mas eu vou ler a escritura e eu vou lhe fazer saber a interpretação. Daniel disse, rei, não precisa prometer nada não, porque os dons que estão em mim, a sabedoria, a excelência, tudo isto que foi comunicado ao rei, isso é de Deus, isso não é próprio de mim, isso é a operação de Deus na minha vida, ó rei. Então não precisa prometer nada, mas eu vou dar a interpretação. E Daniel, então, o que ele fez? Ele deu a interpretação. O rei pensou que ia muito longe, mas o que estava na escritura era algo que se findaria naquela noite. Ele começou a noite como rei, mas terminaria a noite destronado. Então, Daniel deu a interpretação. Ele diz, olha, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam diante dele, e a quem queria ele matava, a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o coração dele se exaltou, aí ele trouxe à memória do rei o que aconteceu com o pai dele, Nabucodonosor, que se vangloriou. Foi tirado do meio dos homens e passou a viver entre os animais até o dia em que reconheceu que o Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e ele os dá a quem quer. E ele dizia, tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração. Você não aprendeu a lição do teu pai. Você não humilhou o teu coração, ainda que tudo isto fosse do teu conhecimento. E te levantaste contra o Senhor. A tua ação foi perigosa. Você se levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos vasos da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinhos por ele. E além disto, deste louvor ao Deus de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida, Belsazar, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu essa escritura. Daniel deixou bem claro. Daniel não se intimidou. A mensagem era séria, forte, mas o rei tinha que ouvir. Você ouviu tudo do seu pai, você fez pior, você não glorificou a Deus, você provocou a ira de Deus. E o juízo de Deus chegou. Então, de Deus foi enviada aquela parte da mão que escreveu a escritura. Então, Belsazar, te posicione. A escritura que se escreveu é esta: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E a interpretação é esta: Mene,
contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta, reprovado. Pérez, ou o Farsim, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, Babilônia deixou de ser o governo dominante. Passou a ser os medos e os persas. Então mandou Belsazar que vestisse anel de púrpura, pusesse a cadeia de ouro e proclamasse a respeito de que ele era o terceiro. Naquela mesma noite ele foi morto. O rei Daniel disse que não queria nada. O rei, mesmo assim, quis forçar Daniel a receber aquilo que ele tinha prometido. E naquela mesma noite, o rei morreu. Não se pode brincar com as coisas de Deus. Ele pegou as coisas consagradas de Deus e foi usar para a bebedeira, para a invocação de deuses da idolatria. Deus não deixou por menos. Deus interviu na hora certa. Mas o que me chama a atenção aqui é a atitude de Daniel. Daniel não se vendeu. Daniel não chegou no rei dizendo: rei, o que o senhor vai me dar para mim dar a interpretação do que está escrito na parede? Se o senhor me der alguma coisa, eu vou dar a interpretação. Do contrário, nada feito. Daniel não negociava com os dons de Deus. A lição que aprendemos aqui é: o servo fiel não negocia com os dons. Daniel deu a interpretação, como deu a Nabucodonosor anteriormente, agora deu a Belsazar e não exigiu uma pena, uma agulha sequer do monarca como pagamento daquilo que ele havia dito. Não. Daniel tributou a honra, a glória, a adoração unicamente a Deus. E ele disse que Deus revelou, o Deus do céu. Então Daniel estava ali apenas como um instrumento de Deus. E, portanto, ele não aceitou os dons do rei. O vestido de púrpura, a cadeia de ouro e a posição como terceiro dominador no reinado. Mesmo porque já estava mudando o reinado ali, porque aquele rei morreu naquela noite. Mas o que eu aprendo com Daniel é: não se negocia com as coisas de Deus. Não aceita nada como pagamento pela manifestação do dom de Deus. Existem muitas pessoas que recebem dons de Deus e ficam negociando com eles. Ficam trocando os dons de Deus pelos bens materiais. Eles estão fazendo igual Belsazar fez. Pegou os vasos de prata e de ouro e foi usar na bebedeira. Deus não deixou por menos. Quem recebe dons de Deus e usa-os para barganhar com as pessoas, com os governantes, com os grandes, com os empresários, com quem quer que seja, para dar uma interpretação, para dizer qualquer coisa, desde que receba em troca uma propriedade, um bem, um carro, um favor, uma posição, alguma coisa, ele está negociando com as coisas de Deus e chegará o momento de Deus chamá-lo para a responsabilidade e para a prestação de contas. Daniel permaneceu com a mente limpa, o coração limpo, as mãos limpas. Daniel não devia favor a ninguém. Daniel não se vendeu. Daniel não foi comprado pelas pessoas. Ele manteve-se nas mãos de Deus. E a resposta de Daniel deve ser a minha resposta, deve ser a tua resposta. Em pleno século XXI que nós vivemos, nós vemos tanta barganha, tanta mistura, tanta venda, tanta troca, tanta negociata com os dons, que nós precisamos voltar ao exemplo de Daniel e dizer como ele disse: os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber
a interpretação. O que é de Deus, eu vou lhe dar a interpretação clara e correta. Porém, não quero nada em troca disso. Já tenho o suficiente. A mim me basta o Senhor e a misericórdia dele de usar-me nos dons que ele me dá. Porém, além disto, nada mais eu tenho desejo, nada mais eu quero. Não posso colocar os dons de Deus em jogo com a negociata com bens da terra. Daniel foi feliz. Por isso que ele continuou, depois ele continuou no reinado de Ciro, de Dario. Olha, ele passou por Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dario, lá no final da vida. Em todos estes reinados, Daniel foi honrado. Por quê? Porque desde que ele entrou na Babilônia, ele assentou no coração dele não se contaminar com o manjar do rei, nem com a bebida do rei, nem se misturar com os caldeus, os magos, os astrólogos, os adivinhos. Não. Daniel manteve a posição dele diante de Deus e viveu na presença de Deus. Por isso, tudo isto aconteceu com Daniel. Ele viu muita gente grande cair, ser derrotada, perecer, mas ele permaneceu de pé. Por que ele permaneceu de pé? Porque ele não negociou com os dons de Deus. Quando foi a Nabucodonosor, ele disse, há um Deus no céu. Quando chegou aqui, ele disse, os dons ficam com você, não quero nada. Eu vou dar a interpretação. Deus vai me dar a escritura, vai me dar a interpretação, eu vou dizer, mas não quero nada em troca. Nada, nada, nada. Glória a Deus por isso. Que nestes dias em que vivemos, neste século tão turbulento, possamos encontrar muitos Daniéis mundo afora, comprometidos com Deus, que não se trocam, que não se vendem, que não fazem negociata com as coisas de Deus, mas mantêm a fidelidade, a lealdade, a transparência, a pureza de mãos, de mente e de coração, e estão seguros nas mãos de Deus. Deus abençoe Suelen. Então que possamos gravar isso conosco. O servo fiel não negocia com os dons de Deus. E eu e você possamos aprender hoje esta importante lição e seguir por este caminho. As mãos poderosas de Deus nos protegerão e nos conduzirão por este caminho brilhante de segurança, fidelidade, temor e dependência de Deus. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.